Olá, olá, olá! Tudo bem? Chegamos aqui a mais um vídeo sobre a leitura bíblica do dia, tá bem? Dessa vez vamos falar de Gênesis 19, 20, 21 e 22. Como sempre, 4 capítulos por dia. 4 capítulos por dia. Gênesis 19, o título é A Destruição de Sodoma e Gomorra, né? A destruição de Sodoma e Gomorra e a retirada, né? A operação de retirada de Ló e de sua família, tá? É um capítulo assim, cara, incrível, muito interessante de fato, né? Por toda a cena que acontece, né? Dois anjos, né? Com aparência humana, né? Vão até Sodoma, chegam lá, querem ficar na praça. Ló os hospeda em sua casa, e aí você tem um paralelo muito interessante sobre a hospitalidade de Abraão e a hospitalidade de Ló, é muito parecido, né? Ou seja, então mostrando que aquilo era algo realmente encarnado, né? Na família, né? Era algo de Abraão, que Abraão passa para o seu filho, né? Que Abraão talvez já trazia como uma tradição familiar, e também como expressão do temor a Deus, né? E então a maneira como Ló recebe, né, aqueles dois homens é muito parecida com o que no capítulo anterior Abraão recebe os anjos, tá? E aí, né, os homens de Sodoma, que são perversos, vão e querem ter relações sexuais com esses homens, né? E aí tem algo muito instigante ou intrigante, melhor dizendo, né? Que é Ló oferece as próprias filhas, né, para aqueles homens, para que eles não perturbem os seus visitantes, né? Eu imagino que aqui Ló já tenha uma ideia, pelo menos, que aqueles homens são seres divinos, que aqueles homens não são homens comuns, não são homens normais, né? Que eles são enviados de Deus de alguma maneira, né? Como o Abraão. É claro que não dá para comparar aqui o discernimento espiritual de Abraão e de Ló, né? Mas é muito provável que Ló já tivesse, né, essa compreensão que aqueles homens eram seres celestiais, tá? O fato é que aqueles homens tentam causar mal, eles são cegos, são cegados, né? Ficam cegos pela intervenção dos anjos, e aí os anjos ordenam que Ló e toda a sua família saia, né? Saia. Antes disso, no versículo 13, diz assim, quando eles comunicam, né, a destruição de Sodoma e Gomorra, no final do versículo 13 fala assim, as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Isso é interessante porque eu anotei aqui do ladinho da minha Bíblia, quem acusava? Quem acusava? Tá? De início você pensa, acusavam, sei lá, os inocentes naquela cidade que sofriam as maldades. Mas de certa forma não havia inocentes na cidade, tá? Porque o próprio Deus já havia afirmado, se houvesse pelo menos 10 justos naquela cidade, a cidade seria poupada, né? Então, ou seja, toda a cidade era perversa, tá? Toda a cidade era perversa. É claro que alguns sofriam males dos outros, mas eles eram igualmente perversos, né, e tudo. Será que pessoas de outros lugares que sofriam as maldades, né, dos habitantes de Sodoma e Gomorra e região? Será? Tá? Eu penso na própria natureza, tá? Paulo vai nos dizer que a natureza, a criação, geme por causa dos nossos pecados, tá? Então, a própria natureza criada nos acusa diante de Deus dos nossos pecados, tá? Isso é algo interessante para se pensar, tá? Os anjos então vão tirar Ló e a sua família da cidade, e o verso 16 começa assim, tendo ele hesitado. Você hesita? É muito interessante, né? Deus fala, eu vou destruir essa cidade a tal horário, saia. E eles ainda hesitam, né?
Ló pode ser um justo naquela cidade, mas ainda assim ele é apegado à cidade. Ele hesita abandonar a cidade. Ele hesita deixar tudo aquilo e não olhar para trás, tá? Ele hesita provavelmente por causa dos seus bens, por causa do seu dinheiro. Lembra, Ló era um homem muito rico, né? Ele se separa de Abraão por causa da sua riqueza. Então, ele e Abraão eram tão ricos que, se eles ficassem juntos, a terra não suportava, não havia pastagens para os rebanhos de ambos, né? Então, por isso que eles se separam. E quando Ló deixa Sodoma para se salvar, ele sai com a roupa do corpo e nada mais, tendo ele hesitado. Se você tivesse para se salvar, deixar tudo para trás, deixar carro, deixar casa, deixar todos os bens que você tem para trás, você iria sem hesitar? Se você procurar na internet, você vai ver pessoas que morreram por causa de um celular. Sabe, por exemplo, a casa estava desabando, o cara saiu, quando ele chegou na rua, ele lembrou que o celular dele ficou, e ele voltou para pegar o celular e morreu. A casa estava pegando fogo, e o cara saiu, já estava salvo, mas ele lembrou que tinha um objeto, que tinha carteira, que tinha documento, que tinha sei lá o quê, e ele voltou para pegar e morreu. Já pensou nisso? Tendo ele hesitado. Quantas vezes Deus está fazendo como os anjos aqui com Ló e família, nos pegando pela mão para nos tirar da destruição, e a gente está lá hesitando, está lá olhando para trás, estamos lá ainda apegados às nossas coisinhas. Não é à toa que Jesus vai dizer que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico se salvar. Por quê? Porque o rico é ainda mais apegado às suas coisas, tá? Não que ele é mais apegado, né? Eu acho que há pobres igualmente apegados às coisinhas que tem, né? Porque basta a gente ter qualquer coisinha para a gente se apegar exageradamente, não é? Mas ele tem mais coisas para se apegar, né? Ele tem mais coisas para se apegar, e muitas vezes, por ficar tão apegado a essas coisas, ele padece, né? Ele morre na destruição. Deixa eu arranjar aqui, maravilha. Tá bem? Caramba, fiquei até agora no capítulo 19. Vamos lá, rapidinho aqui. Capítulo 20. Capítulo 20, então, fala Abraão em Gerar, né? Abraão em Gerar, depois Abraão partiu para a região de Neguebe, tá? E ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã, né? E aí tem mais uma situação constrangedora, né? Abraão com medo de ser morto, né? Por causa da beleza extraordinária de Sara. Eita, tá tudo desmontado aqui. Conta, né? Fala que Sara é irmã dele e não esposa, né? E, cara, é muito interessante pensar de por que a Bíblia permite tais relatos. Não permite, né? Por que a Bíblia traz tais relatos, né? Para mostrar como que a gente hesita, né? Olha só, a gente falou de Ló, tendo ele hesitado em sair de Sodoma. E Abraão, mesmo estando em um outro estágio totalmente diferente, ainda também hesita. Tem medo, tem dúvidas, tem inseguranças, né? Ainda hesita. Essa hesitação tão vergonhosa, tão constrangedora quando a gente olha no outro, será que ela também não está presente na sua vida? Tá? É fácil falar que Abraão foi covarde, tá? Mas quantas vezes nós também estamos sendo covardes? Cara, é absurdo a hesitação de Ló, mas a nossa hesitação também não é absurda? Pensa nisso, pensa nisso. Aí, capítulo 21, temos finalmente o nascimento de Isaque.
A gente passa vários capítulos com Deus prometendo a Abraão que eu te darei um filho, eu te darei um filho, eu te darei um filho. Isso passa 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos. Mais exatos, 24 anos. Imagina o que é ficar 24 anos ouvindo Deus repetir uma promessa. 24 anos. Mas olha só o que diz aqui no versículo 3. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Demorou? Não. Na época fixada por Deus. Quando que Isaac nasceu? Na época fixada por Deus. Na época fixada por Deus. No momento que Deus quis. No momento certo. No momento propício. No momento que Deus decidiu que era o momento. Na época fixada por Deus. Não queira que as coisas aconteçam no seu tempo. No seu momento. Quando você quer. Queira que as coisas aconteçam na época fixada por Deus. Deus, me dê sabedoria, me dê paciência para esperar a época fixada por Deus. Amém? Às vezes a gente acha que a época fixada por Deus está demorando. Às vezes a gente acha que a época fixada por Deus chegou cedo demais. Está aqui eu, meu pai e minha mãe já morreram. Os dois morreram muito novos. E quando eu penso nisso, morreram na época fixada por Deus. Cara, Deus, mas foi muito cedo. É a época fixada por Deus. Tem coisas que a gente acha que demora demais, tem coisas que a gente acha que chega cedo demais. Mas é a época fixada por Deus. Que tudo na nossa vida aconteça na época fixada por Deus. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. E finalmente, capítulo 22, Deus prova Abraão. E Deus prova Abraão dizendo, pega o seu filho, leva ele e sacrifica ele para mim. 24 anos para Deus dar um filho para Abraão. E em seguida, Deus diz para Abraão, agora sacrifica esse filho. É claro que agora, à distância, a gente percebe claramente o que Deus está fazendo. Lembra? Jesus diz, se você não deixar pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, você não é digno de mim. É isso que Deus está fazendo com Abraão. Deus está testando Abraão o tempo todo. Deus testou Abraão ao esperar 24 anos para lhe dar um filho. Agora Deus está testando Abraão ao lhe pedir o filho. Porque é importante que a coisa mais importante para Abraão seja Deus. Se Abraão não estiver disposto a abrir mão do filho por temor a Deus, ele não pode ser o homem da promessa. Ele não pode ser usado por Deus. Tá? Então isso é fundamental. E aí quando a gente vai ver, Deus vai abençoar Abraão, Abraão passa no teste, Abraão tem a atitude de sacrificar o filho, Deus diz para ele, não precisa sacrificar, agora eu sei que você teme ao Senhor, lá verso 12, né? Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. E Deus então abençoa Abraão, Deus reafirma a promessa a Abraão, e no versículo 18 ele termina dizendo, porque você me obedeceu. Abraão é extraordinariamente abençoado, por quê? Porque você me obedeceu. Não adianta, eu sei que é uma palavra que não está na moda. Tem um monte de pastores que evitam falar essa palavra, obediência. Você vai ver um monte de pregadores pregando, e nenhum deles vai tocar na palavra obediência. Mas não tem jeito. Para você ser abençoado por Deus, você precisa obedecê-lo de forma radical. Não tem jeito. Que Deus te abençoe.
Próximo vídeo a gente continua mais 4 capítulos em Gênesis. Tchau!